Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Abre aí para poder se acompanhar a leitura comigo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Irmãos, eu estava lendo algumas coisas e estava refletindo sobre a maternidade. Eu ouvi muitas coisas, eu estive num lugar que foi muito ministrado sobre isso, e eu li algumas coisas sobre isso, e hoje no final do dia, terminando o expediente de trabalho, 5 e pouca da tarde, já era depois de 5h30, o irmão da igreja me passou a mensagem, e a mensagem que ele me passou, até disse a ele, foi a confirmação da palavra para trazer para você hoje. Eu queria compartilhar com você, no tempo que nós estamos vivendo, na condição que nós estamos vivendo hoje, eu queria compartilhar com você essa palavra. Essa palavra fala de um nascimento, o nascimento de Jesus, que foi o nascimento mais importante que aconteceu na face dessa terra. E eu queria conjecturar algumas coisas com você, porque eu me lembrava de como que o Pedro, por exemplo, nasceu, depois como o João, que faz aniversário hoje, nasceu, e esse é um dos motivos de estar lembrando e falando de nascimento, né, porque hoje é aniversário do João. E aí, eu me lembro muito bem o dia que Pedro estava para nascer, eu estava dirigindo o carro na estrada, e a Fernanda vinha atrás, e ela vinha, né, com dores de parto, e segurando uma toalhinha e com o telefone na outra mão, e eu dirigindo ali nervoso, a minha sogra ao meu lado, e a gente indo para a maternidade, uma sexta-feira à noite, e aí a Fernanda tinha as contrações, ela pegava, mordia a toalha, e aí ficava aquela contração, e quando passava a contração, ela começava a ligar para as pessoas, estou indo ganhar o Pedro vai nascer, e aquela festa, aquela alegria. E eu já preguei sobre isso na igreja, né? A dor de parto é uma dor que traz alegria. A dor de parto é uma dor que traz esperança. A dor de parto é o prenúncio de que algo muito bom já está para acontecer. Então a dor, ela pressupõe que após ela vem um alívio, vem um tempo de alegria e de paz. E eu queria falar com você sobre isso, sobre a dor de parto. Aqui no texto que nós lemos, nós estamos vendo o quê? José e Maria. Houve um decreto, olha aí, houve um decreto de que o povo tinha que ir lá se recensear, se inscrever, se alistar. Havia necessidade de contar o número de pessoas que havia no meio daquele povo. E José e Maria então saíram de sua cidade e foram lá para poder fazer o seu cadastro, o seu recenseamento. E o texto é muito claro quando ele fala aqui no versículo 4, no finalzinho, perdão, do versículo 5, quando ele fala que José foi, todo mundo estava indo, e ele fala assim: e Maria, sua esposa, estava grávida. Agora fica imaginando, como que será que essa mulher chegou lá naquela cidade? Porque logo em seguida nasceu o seu filho, nasceu Jesus Cristo, nosso Salvador. Ela estava gerando essa criança ia nascer, então ela chegou nos dias de dar à luz. Agora você imagina como que foi essa viagem. Não tinha carro, não tinha avião, tinha o quê? Tinha a canela, tinha o pezinho cheio de poeira, tinha um jiriquinho para poder se sentar em cima e te carregar. E foi assim que eles chegaram lá. Agora você, irmão, está me acompanhando aí? Imagine, lembra quanto que foi a sua gestação e como que foi para você se locomover. A gente vê as irmãs, né, andando quando estão na gestação, chegando ao final, elas estão andando assim: ai, não aguento mais, está pesado. Imagine Maria naquela condição precária de locomoção, ter que viajar, mudar de cidade, encarar um lugar cheio de pessoas, uma cidade com tantas pessoas que não tinha lugar para eles se hospedarem. Você conhece o texto? Não tinha lugar para eles ficarem. E aí, ela grávida, pronta a dar luz. E imagine as contrações que ela teve, imagine as dores, os desconfortos que ela teve. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Antes do nascimento tem um momento de tensão, antes do nascimento tem um momento de preocupação, antes do nascimento tem alguns
sentimentos que vêm ao coração. Lembrando do nascimento do João agora, quando o João nasceu, ele nasceu prematuro, ele nasceu com um mês antes do tempo, e nasceu porque a pressão da Fernanda subiu muito. Ela de manhã a pressão subiu, teve que internar-se urgentemente, e ao final daquele dia foi feita a cesárea para poder fazer o parto do João, e a pressão da Fernanda no parto do João subiu muito, e foi bastante complicada aquela situação para nós. Eu estava acompanhando na sala, tive que sair da sala de cirurgia, passou um tempão, depois eu tive que cair, eu voltei, estava tudo bem, graças a Deus, mas foi uma cirurgia muito complicada. Então sempre antes do nascimento tem um momento de tensão, tem um momento de preocupação, tem um momento de estresse, tem um momento que você não sabe se aquela promessa que você está gerando, aquilo que está sendo gerado com expectativa, com alegria, antes de vir à luz, antes de vir ao mundo, antes de fato concretizar-se nesse mundo, gera um estresse, gera uma preocupação, gera um desconforto. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, se você for lembrar e acompanhou as lives desde domingo, se você não acompanhou, pode pegar lá na página da igreja, está lá, e você assistir de novo as ministrações de domingo até o dia de ontem, nós vamos ver que sempre havia um momento de posicionamento e depois vinha um refrigério. Viu um momento de paz. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados na fornalha, mas pelo posicionamento eles foram tirados da fornalha. Em sequência dessa condição, desse momento, eles foram abençoados. Você vê Ezequiel lá no capítulo 37, que o Senhor o posicionou, porque ele era profeta, o posicionou no vale para profetizar naquele vale, e você vê que depois de profetizar e cumprir o que o Senhor mandou ele fazer, por ter se posicionado, houve uma restauração de Israel. Israel foi levantado de novo como um grande exército de Deus. Quando nós falamos ontem sobre Davi, nós vimos que o povo de Deus estava sendo afrontado, o exército de Deus estava sendo afrontado, o rei estava sendo afrontado, o nome do Senhor estava sendo afrontado. Davi chegou na frente daquela batalha, se posicionou e venceu aquela batalha contra aquele gigante, porque ele se posicionou, mas ele recebeu, depois desse posicionamento, depois dessa vitória, um refrigério. A casa do pai dele não pagou mais impostos, ele casou-se com a filha do rei, ele recebeu riquezas, ele recebeu posição no reino, porque o Senhor estava preparando para assumir o maior posto daquele lugar. Então sempre antes de vir a alegria, sempre antes de vir o cumprimento da palavra, sempre antes de vir a esse mundo concretizado, a palavra que o Senhor liberou, há um momento de crise, há um momento de preocupação, há um momento de desconforto, há um momento de dúvidas, há um momento de disse-me-disse. Uma grávida, ela começa a ouvir um monte de informação de um monte de pessoas. Ah, não faz isso que faz mal pro neném. Ah, não faz aquilo que faz mal pro neném. Ah, come isso que vai dar, quando nascer você não vai sentir dor. Ah, bebe isso porque quando vai... E um monte de coisa começa a perturbar. É um monte de informação. Tudo que antecede o tempo do parto. Que antecede o tempo de nascer. Deixa eu falar uma coisa para você. Há uma palavra liberada sobre a nossa nação, que a nossa nação é a nação do avivamento, e que vai vir uma última onda de avivamento que vai varrer a terra inteira. Você ouve todo mundo falar, você percebe isso no mundo espiritual, e todo mundo diz que o Brasil é o celeiro desses missionários que vão ajudar a ir por todo mundo e levar o avivamento. Só que, querido, para que isso aconteça, precisa nascer esse avivamento. E nós estamos exatamente numa condição que o Espírito Santo tem me falado, e hoje, como eu disse pela tarde, a palavra que o irmão me trouxe pelo final da tarde de hoje, confirmou o que eu estou sentindo no meu coração agora. É tempo de amadurecimento do processo gestacional daquilo que Deus gerou no nosso coração, no nosso ventre espiritual, há algum tempo atrás, e vem maturando, e vem maturando, e vem maturando. É como a gestação que vai passando os meses, vai passando os momentos, a gente vai sentindo, a gente vê que está pronto para nascer, só que antes de nascer tem uma turbulência. Imagina que Maria teve uma turbulência antes de nascer. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso, e olhasse ao seu redor, e parasse de olhar só na condição horizontal, só para aquilo que está no seu campo de visão natural, e começasse a olhar para o monte, para o alto, de onde vem o nosso socorro, começasse a ouvir a voz que vem do alto, começasse a ouvir a voz que vem de Deus, para trazer paz e tranquilidade ao seu coração. Então você precisa agora, querido e querida, prestar atenção nessas coisas. Que está chegando o tempo de nascer a promessa que Deus disse, mas não é a promessa de você receber um bom emprego, não é a promessa de você conseguir um bom esposo, não é a promessa de você conseguir formar-se na faculdade, é a promessa do grande avivamento, é algo que vai para além da minha necessidade
necessidade e expectativa pessoal. É algo que vai para além de mim. O avivamento não é só para mim, o avivamento é para a nação, querido. E está pronto para nascer. E estamos num momento propício para isso. Por quê? Porque tem um caos estabelecido. Tem um caos estabelecido, e caos é oportunidade para muitas coisas, que vai ser em outras pregações que eu vou falar, mas na pregação de hoje também é um momento propício para você se posicionar, porque o avivamento vai nascer, vai nascer. Quando chega o tempo de nascer, não tem como deixar de nascer, não tem como interromper o tempo de nascer. Depois que vem as dores de parto, meu amado e minha amada, depois que lá tem o canal de passagem aberto na vida da mulher, na vida daquele que está gerando, não tem como interromper aquele que foi gerado para nascer. Não tem como parar o que Deus tem para fazer na nossa nação. Não tem como parar o que Deus está fazendo através do povo dele nesse lugar. Muitos e muitas estão lutando para abortar esse projeto de Deus, mas está no tempo do Senhor e vai nascer. Não tem como reter. Meu amado, minha amada, quantas não são as histórias que você ouviu que o bebê quase não conseguiu, a mãe quase não conseguiu chegar à maternidade para aquela criança nascer, ou aquela criança nasceu no corredor do hospital porque não teve tempo. Nós conhecemos um fato recente da nossa igreja, que uma mãe da nossa igreja, agora a mãe recente da nossa igreja, a criança nasceu dentro do carro, não deu tempo de chegar lá. Quando viu, pum, nasceu, porque a criança chegou ao tempo. Quando chega o tempo, surpreende todo mundo. Quando chega o tempo, querido, não tem como reter, não tem como reter o avivamento de Deus na nossa nação, porque está chegando o tempo. Não tem como reter o avivamento de Deus na tua vida, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso estado, porque está chegando o tempo. Quer o inimigo queira, quer ele não queira, não tem como reter o propósito de Deus, porque chegou o tempo. Olha aqui para Maria. Maria não teve como reter o nascimento de Jesus. Por quê? Olha só, não tinha hospital para ela, não tinha lá uma hospedaria, uma hospedagem, uma estalagem para ela, e ela teve que correr para um curral, e ali nasceu Jesus. Por isso que ele foi envolto em panos e colocado na manjedoura, porque não tinha lugar, o texto disse, lugar para ele na hospedaria. Ei, amado, não dá para Maria falar assim: ô Jesus, eu seguro um pouquinho aí, vamos tentar arrumar uma vaga no hotel amanhã, quem sabe depois de amanhã desocupa lá um quarto em alguma hospedaria, ou um quarto naquele hospital, ou uma situação melhor, para que você possa nascer. Não tem como reter o tempo de Deus em nossas vidas. José e Maria tinham se posicionado lá atrás, quando eles estavam casados, mas Maria ainda não estava desposada, e o anjo visitou Maria, e ela concebeu e ficou grávida, ainda virgem. E lá atrás eles tinham se posicionado. José teve medo, José teve receio, mas o anjo apareceu para ele, falou com ele em sonho, e ele acordou e confirmou isso junto com Maria, e os dois se posicionaram. E aqui nesse texto que nós vemos, fala que chegou a hora, e quando chega a hora, vai nascer. Não tem como reter, não tem como parar o agir e o propósito de Deus. Não tem, não tem. O Senhor está conosco. Ele não deixou de ser Deus dessa nação. Ele não deixou de ouvir as nossas orações. Ele não deixou de ouvir as suas orações. Ele não deixou de ouvir a oração do povo que clama o nome dele nessa comunidade, nesse estado, nessa cidade, nesse país. Ele continua sendo Deus. O nosso Deus já venceu a guerra. Muitas vezes a gente se esquece disso, querido. Quando você chega no final da Bíblia, você vai entender: ei, Jesus voltou e buscou a igreja, e a noiva do Senhor, que é a igreja, foi triunfante. Já tem um spoiler na história. O Senhor já conquistou a vitória. Nós estamos no processo para concluir, mas a vitória já é nossa em nome de Jesus. Então não se desespere. Se posicione, cumpra o que o Senhor mandou você cumprir, tome seus cuidados necessários, mas não desanime de caminhar com o Senhor e não se desespere no meio dessa tribulação. E a criança nasceu, mas não teve lugar para essa criança, para Jesus, em lugar nenhum. Ele ficou na hospedaria. Deixa eu falar uma coisa com você. Quando o avivamento chegar e está à porta, chegando, porque ele está nascendo já, é um ambiente propício para isso, como já falei. Nem todo mundo vai receber. Quando o avivamento vir, nem todo mundo vai acreditar. Nem todo mundo vai dar crédito. Não foi dado crédito para Jesus quando ele nasceu. Os 3 reis magos foram lá, alguns pastores estavam lá, algumas pessoas creram que era o Filho de Deus, os anjos apareceram para celebrar,
querido, tinha as pessoas que estavam ocupando as hospedarias ao redor, que não deram nem ouvido para o choro daquela criança. Tem gente que não vai dar ouvido quando o livramento chegar, e não se assuste, é assim que vai ser. No final dos tempos, o amor se esfriaria, o interesse pelas coisas do Senhor se esfriaria. É assim que vai ser, não se assuste. Então, ainda que o avivamento venha, que ele nasça, que ele venha, porque está vindo e vai chegar e vai nascer, vai ter gente que não vai querer, porque não havia lugar para Jesus na hospedaria. Pessoas ainda não vão querer aceitar a palavra do Senhor, ainda que o avivamento esteja acontecendo. Como assim, pastor? É assim, querido, você vai ser levantado como um homem de oração, como uma mulher de oração, vai chegar um paralítico perto de você no meio da rua, e Deus vai te incomodar, o Espírito Santo vai te tomar, e você vai orar, o paralítico vai levantar e vai andar. Vai ter gente do lado do paralítico que viu o milagre acontecer e não vai crer que foi Jesus, e não vai querer caminhar com Jesus como você está caminhando. É isso que eu estou falando que vai acontecer. Não se assuste, é assim que vai ser, porque é assim que sempre foi. E mais, se você for para o livro de Mateus, também no capítulo 2, só que o versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: depois que os reis magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito, porque lá, fique por lá, até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. O avivamento nasceu, as curas, a libertação está acontecendo, tem muita gente caminhando para Jesus, tem muita gente apedrejando quem está caminhando para Jesus, tem muita gente que vai continuar falando mal da noiva do Senhor, isso vai ter e vai aumentar. E mais, quem era Herodes, querido? Quem era Herodes? Ele era o governador, ele era a autoridade naquele lugar. A autoridade constituída pelos meios dele da época, mas era constituída. Ele mandou matar todos os meninos, como foi na época de Moisés, porque ele sabia que vinha um libertador daquela geração. Deixa eu falar uma coisa para você. Toma muito cuidado com as coisas que você está vendo e ouvindo na televisão e nas mídias sociais. Toma muito cuidado. Herodes era o governador daquela situação. Ele era o responsável, ele era a autoridade governamental daquele povo. E ele mesmo baixou um decreto para que se matassem todos os meninos, porque ele percebeu que daquela geração viria um libertador. E aí Jesus teve que sair. José e Maria pegaram Jesus e meteram o pé, fugiram, se esconderam no Egito, como Moisés também se escondeu. Até que passou aquela geração de Herodes, ele pôde voltar. O que o pastor quer falar com você? O avivamento vai vir, você vai operar nos milagres, na maravilha, você vai sentir a presença de Deus no meio da rua, você vai ser usado para curar, libertar, pregar. Tem gente que vai querer caminhar contigo, tem gente que vai odiar você por causa disso, mas tem gente que vai querer perseguir você até te matar. Eu não estou falando só matar sonhos, matar ministério, estou falando em ceifar a sua vida. É isso que vem para daqui para frente. Não se assuste, porque é isso que a Bíblia sempre disse, e você estava acostumado em ficar deitado eternamente no berço esplêndido, vivendo na sua zona de conforto, indo para o culto da sua igreja, ouvindo as músicas que você gosta, ouvindo a palavra para massagear seu ego. Só, querido, que agora está na hora de ser crente de verdade, agora chegou a hora de ser discípulo e discípulo de Jesus de verdade, e eu sei que o Senhor está preparando você para esse tempo. Por quê? Porque é na nossa geração que isso está acontecendo. Não foi na geração dos meus pais, e nem é na geração dos filhos do Pedro, meu filho mais velho, não. É na nossa geração, é na minha geração que já está indo, mas na geração que chegou e já está. É para esse tempo que isso está acontecendo. Então, querido, essa situação, essa peleja, essa unção, esse avivamento, essa guerra espiritual é nossa, e nós não temos como fugir dela. Vai vir perseguição, mas deixa eu falar uma coisa para você. O texto que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 2, versículo 13, fala que antes que chegassem até Jesus, os anjos apareceram a José e os alertaram, e eles puderam fugir. A perseguição vai vir, mas o nosso Deus continuará a nos guardar. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Receba essa palavra no seu coração.